galera, eu sou a Juventura, sou nova aqui no YouTube e vim mostrar pra vocês algumas técnicas de maquiagem que eu também ainda estou aprendendo e quero que vocês aprendam comigo. Hoje vim trazer essa make esfumada com dourado, espero que vocês gostem. Vem aprender comigo? Vamos lá então? Com a pele já hidratada, vamos para o primer, que hoje será o My Primer 3+, da Bella Witch. Agora vamos para a sobrancelha, com a paletinha da Ruby Rose, vou ali com o fixador e já vou aplicando. Depois, com o pincelzinho chanfrado e o segundo tom, começo a desenhar minha sobrancelha, com calma e sem pressa. Já volto aí com a sobrancelha terminada e delimitada com esse terceiro tom de corretivo da paletinha da Ruby Rose. E também com o auxílio de um pincel, vou ali aplicando por toda a minha pálpebra móvel e pelo côncavo, como fixador de sombras. Depois, com o dedo, eu venho e dou uma leve esfumada, só para fixar bem. E com a paletinha Biscuit da Ruby Rose, já vamos começar a desenhar o nosso olho, pegando essa sombrinha de marrom claro, só que mais quente, e com um pincelzinho de esfumar tamanho médio. Já levamos ali para o nosso canto externo do olho e vamos esfumando com a mão bem leve e com calma, levando até o nosso côncavo. Agora, com a mesma sombra que a gente usou para desenhar a sobrancelha, a gente vai marcar o nosso côncavo com um pincelzinho chanfrado, só que menor. A gente já vai aplicando ali no cantinho externo do olho e levando até o meio, marcando bem o nosso côncavo. Já volto com o pincel maior e um pouquinho da nossa primeira sombra, esfumando ali para dar uma transição melhor no nosso olho. E com um pouquinho do corretivo que a gente usou, vou aplicando ali no canto interno do olho, para dar uma clareada, para a gente vir com a sombra mais clara depois. Vou usar essa mesma paletinha e vou pegar esse tom de dourado e vou aplicando ali, fazendo um fundo para o nosso glitter dourado. Volto aí fazendo melhor nossa transição, primeiro com o tom mais claro, depois com o escuro. Com um pincelzinho pequeno, vou fazendo ali movimentos circulares, deixando o mais natural possível essa junção de cores. Depois, com essa paletinha mate da Luisance, vou pegar esse tom de preto pra gente fazer um esfumado bem lindo ali no cantinho do olho. Com bem pouquinho produto, você aplica ali no cantinho externo do olho, fazendo movimentos circulares para que fique uma junção bem linda desse preto com o marrom. E para fixar o nosso glitter, vamos usar esse primer de olhos da Ruby Rose, aplicando bem pouquinho ali onde foi aplicada a sombra dourada. E já venho com o dedo mesmo aplicando o nosso bonitinho dourado ali para deixar o nosso olho com aquele aspecto bem lindo, arrasando sempre. E com esse delineador maravilhoso em gel da Luisance e um pincel chanfrado bem fininho, a gente já vai começar a fazer o nosso delineado. Começando ali pelo cantinho interno do olho, você vai fazendo a linha bem fininha, com bem muita calma, sem pressa e sem medo de errar. Depois pode ir enlarguecendo conforme for levando para o canto externo do olho. Já começamos a puxar ali o nosso gatinho com muita paciência, que é para a gente não errar, que ninguém quer estragar o nosso olho, não é verdade? Já com os dois olhos terminados, vou pegar ali o tonzinho mais claro da paletinha Biscuit da Ruby Rose para ir selando embaixo da sobrancelha, dando aquela iluminada básica, né? Pessoal, meu celular não gravou a parte da base, mas a que eu usei foi a L2 da Ruby Rose e eu apliquei com a esponjinha Beauty Blender.
E para iluminar o meu rosto, eu já vou usando o terceiro tom de corretivo da paletinha da Ruby Rose. Vou aplicando nos pontos centrais do meu rosto, embaixo do olho, em formato de triângulo, no ossinho do nariz, na testa e no queixo. Depois já venho com a parte mais fininha da Beauty Blender e vou esfumando o corretivo sem pressa e com muita calma. Agora, com o pó translúcido da Luisance e um pincel de pó, vou selando o corretivo que eu apliquei nas partes centrais do meu rosto. E nos outros locais onde apliquei a base, venho com o pó 03 da Ruby Rose e vou aplicando com o mesmo pincel e também já aproveito para ir espalhando o pó translúcido. Agora, com o pincel chanfrado de aplicar blush e essa paletinha da Ruby Rose, a gente vem com o primeiro tom de contorno e vamos aplicando ali do começo da nossa orelha em sentido à boca, parando os 2 dedos antes. Do outro lado, depois a gente vai aplicando nas têmporas, pelo queixo e também um pouquinho na testa. Agora, com um pincelzinho de esfumar menor, a gente vem fazendo o contorno do nariz. Bem leve, com muita calma e esfumando bem para não ficar marcado o nosso nariz. Agora vamos dar aquela coradinha básica com o blush e o que a gente vai usar é esse rosa malva da Daisy. E a gente vai aplicando ali nas maçãs do rosto, esfumando bem para não deixar nossa bochecha marcada. Agora com o pincelzinho leque vamos aplicar o iluminador, que é esse último tom da paletinha da Ruby Rose. Vamos aplicando ali no ossinho da maçã e levando em direção às têmporas. Também vamos aplicar no nariz, na testa, vizinho dos lábios e também no queixo. Partindo para o batom, o que a gente vai usar é o número 17 da Tango. Ele é um vermelho meio tom de cereja. Para finalizar os olhos, vamos usar esse lápis branco bem rente à linha d'água para deixar um olhar bem aberto. Depois, com o pincelzinho de precisão e a sombrinha mais escura da paleta de sobrancelhas da Ruby Rose, a gente vai vir esfumando ali bem rente aos cílios inferiores. Depois, com a sombra mais clara, do mesmo jeito. Depois, com a sombrinha que foi aplicada embaixo da sobrancelha, a gente vem na linha lacrimal e aplica um pouco dela. Aplicando um pouco de primer para olhos no canto lacrimal, a gente já vai vir com o pigmento cristal da Playboy e dar uma clareada bem macinha ali no olho. Já volto aí com os cílios postiços aplicado. O que eu usei foi o 028 da Huda Beauty e já vou aplicando minha máscara de cílios. A que eu estou usando é a Volume da Ruby Rose. If you get to hear me now